Nos últimos vídeos, você aprendeu sobre o teorema central do limite, aprendeu sobre como construir intervalos de confiança para a proporção e para a média. A ideia é coletar uma amostra de uma população, calcular uma estatística da amostra, seja proporção, média, e a partir desta estatística da amostra, fazer inferências sobre o parâmetro correspondente na população. Ou seja, você examina a média da amostra, por exemplo, para tirar conclusões sobre a média da população. Foi isso que nós fizemos com intervalos de confiança. Mesma coisa com proporções. Você usa a proporção amostral para tirar conclusões sobre a proporção populacional. Tudo isso está incluído na área de estatística inferencial. Nós estamos fazendo inferências, deduções, tirando conclusões. Hoje nós vamos ver testes de hipóteses. A ideia aqui não é construir um intervalo de confiança. A ideia aqui é dizer sim ou não para uma determinada hipótese. Como nós estamos trabalhando com estatística, este sim ou este não nunca vai ter 100% de certeza. Vamos ver como fazer um teste de hipóteses com um exemplo. Nosso primeiro exemplo tem a ver com a proporção de bebês do sexo masculino. Foi feito um estudo em 94 na Índia e neste estudo foi detectado que 56,9% dos 550 bebês nascidos em um ano em uma maternidade específica da região eram do sexo masculino. Temos aí quase 57% de bebês do sexo masculino, muito mais do que a metade. O total de nascimentos, 550. 56,9% bebês homens. Segundo estudos anteriores, 51,7% dos bebês nascidos por ano nessa região são meninos. Ou seja, na região onde foi feito o estudo, a proporção de bebês homens é 51,7%, bem mais próximo do que é no resto do mundo. Mas nesta maternidade específica, a proporção de bebês meninos é muito alta, muito mais alta do que os 51,7%. Os pesquisadores desconfiaram do seguinte: a população tem acesso a exames que determinam o sexo do feto durante a gravidez ainda. E, por causa disso, pode acontecer de que os pais estejam decidindo abortar as meninas antes mesmo delas nascerem, por motivos culturais. Aparentemente, na Índia, o nascimento de um bebê menino tem vantagens sobre o nascimento de uma filha menina. A questão é que nós precisamos resolver usando estatística. A evidência é suficiente para afirmar que a proporção de bebês meninos na maternidade do estudo é realmente maior do que a proporção da região? Colocado desse jeito, parece uma pergunta óbvia, né? Parece que eu estou perguntando se 56,9% é maior do que 51,7%. É claro que 56,9% é maior do que 51,7%. Mas como isto é uma amostra, estes números carregam incerteza. Pode ter acontecido simplesmente que, por acaso, neste ano, esta proporção variou. Simplesmente por acaso, sem nenhum motivo específico. A questão é, essa variação estatística, essa variação devida ao acaso, é razoável? É de se esperar que, se eu tirar amostras
desta maternidade ou de outras maternidades da região, a proporção varie tanto assim e a gente possa dizer simplesmente que essa variação é fruto do acaso e não existe nenhum fenômeno mais drástico por trás dessa diferença, é isso que nós temos que resolver com estatística. Mas agora não existe intervalo de confiança envolvido, agora existem hipóteses. Nós vamos fazer um teste de hipóteses. Um teste de hipóteses sempre vai ter duas hipóteses. A primeira hipótese é a que nós chamamos de hipótese de nulidade, ou hipótese nula. Ela é a hipótese que diz, olha, está tudo tranquilo, tudo padrão, não existe nada errado. Esta hipótese de nulidade é a hipótese que vai ser desafiada. A hipótese de nulidade sempre tem que envolver uma igualdade. E a hipótese de nulidade costuma ser chamada de H0. No nosso exemplo dos bebês, a hipótese de nulidade diz simplesmente que a proporção de meninos é 0,517. É isso que os estudos anteriores diziam sobre a proporção de bebês meninos nessa região, 51,7%, 0,517. E, como eu disse, esta é a hipótese que vai ser desafiada. Qual é o desafio? O desafio é dado pela hipótese alternativa. É a segunda hipótese. A hipótese alternativa sempre contradiz de alguma maneira a hipótese de nulidade. A hipótese de nulidade diz que a proporção é 0,517. No exemplo, nós vamos trabalhar com a proporção é maior do que 0,517. Antes de fazer o teste de hipóteses, nós precisamos verificar se algumas condições são satisfeitas, porque o teste de hipótese também se baseia no teorema central do limite. E para aplicar o teorema central do limite, como você já viu em vídeos anteriores, algumas condições precisam ser satisfeitas. Os indivíduos da amostra têm que ser independentes. Os sexos dos bebês são independentes entre si? Vamos supor que sim. Quem é a nossa amostra? A nossa amostra são os 550 bebês nascidos nesta maternidade, que teve muito mais meninos do que meninas. Os sexos dos bebês devem ser independentes entre si para o teste funcionar. Vamos supor que sim. Eles não seriam independentes se todos os bebês fossem gêmeos homozigóticos ou algo assim. Alguma triagem foi feita com as mães e apenas mães que estivessem grávidas de bebês de um determinado sexo são admitidas nesta maternidade. São situações bem absurdas. Provavelmente esta maternidade não cai nestes casos patológicos. Então vamos supor que sim, os sexos dos bebês são independentes entre si. Esta amostra é aleatória? Mais ou menos, né? São os 500 bebês todos que nasceram nesta maternidade no ano do estudo. Ela é representativa? Representativa de quê? Qual é a população? Qual é a população? Isso é uma boa pergunta. Nós estamos falando da proporção de meninos nascidos nesta maternidade. Nós estamos preocupados com esta maternidade apenas. Então, eu diria que a população consiste em todos os bebês nascidos nesta maternidade do exemplo. Tanto neste ano, os 550 nascidos neste ano, e em outros anos também, no passado e no futuro. Então, aí nós precisamos supor que os números deste ano são compatíveis com os números dos outros anos. E se isso acontecer, realmente a amostra vai ser representativa. Aleatória continua sendo mais ou menos, que eu peguei só os bebês deste ano. Talvez fosse melhor pegar
uma amostra que consistisse de bebês nascidos neste ano e em outros anos também. Uma parte dos bebês deste ano, uma parte dos bebês de outros anos. Mas não foi o caso. Nós temos os 550 bebês deste ano. Vamos supor que eles são representativos e até certo ponto aleatórios. Vamos supor que a amostra é satisfatória. Outra condição, precisamos verificar o tamanho da amostra. Bem, aqui nós temos 550 bebês, muito mais do que 30. E considerando que a população é o conjunto de todos os bebês nascidos nesta maternidade, neste e em outros anos, 550 é um número bem pequeno, menos do que 10% da população. Vamos supor que tenham nascido mais do que 5.500 bebês nesta maternidade, juntando outros anos. Como nós estamos trabalhando com proporções, nós precisamos também verificar a quantidade de sucessos e de fracassos potenciais. Se a proporção realmente for 51,7%, a hipótese de nulidade diz que deveria haver 550 vezes 51,7%, 284 meninos, que eu estou considerando como sucessos. E o restante de meninas, 48,3% de meninas, que dá aproximadamente 265 meninas. Estes dois números são muito mais do que os 10 sucessos e 10 fracassos exigidos. Então, tudo está liberado para usarmos o teorema central do limite. Vamos resumir os valores que nós temos aqui e começar a trabalhar. Nosso tamanho da amostra N, 550. Nossa proporção amostral, nossa amostra de 550 bebês, 56,9% eram meninos, 0,569. Hipótese de nulidade, H0, a proporção deveria ser igual a 51,7%. Hipótese alternativa, nós estamos desafiando a hipótese de nulidade com o enunciado de que a proporção é maior do que 0,517. Precisamos definir ainda uma coisa, o nível de confiança. Lá nos intervalos de confiança, nós trabalhávamos com 95%. Em testes de hipóteses, por motivo de tradição, nós não trabalhamos com 95%, nós trabalhamos com 100 menos 95%, 0,05. É sempre 1 menos a probabilidade que nós queremos usar como nível de confiança. Então, em vez de falar em 0,95, nós vamos falar em 0,05, mas no fundo vamos estar dizendo a mesma coisa. E nós não vamos chamar este valor de nível de confiança, nós vamos chamar de nível de significância. E no contexto de teste de hipótese, nós vamos chamar esse valor de alfa. O nível de significância alfa vai ser de 0,05. Aí está, todos os valores estão aqui. Vamos para a estratégia. Sempre começamos supondo que a hipótese de nulidade é verdadeira. H0 é verdadeira. Neste exemplo, isso significa, vamos supor realmente que a proporção é 0,517. Segundo passo, vamos construir a distribuição amostral de P-chapéu. Isso nós fizemos também quando trabalhamos com intervalos de confiança. A distribuição amostral de P-chapéu tem como média o valor verdadeiro da proporção, o Pzinho, que nós estamos supondo que é esse. Então, temos uma distribuição amostral de P-chapéu com média conhecida, com média definida, Pzinho 0,517. Esta distribuição amostral, o TCL diz que é normal com esta média e o desvio padrão que é calculado com uma fórmula que é esta aqui, que nós vamos ver já já. Então, nós amarramos a distribuição amostral, média Pzinho e desvio padrão, aquela fórmula. Usando esta distribuição amostral,
nós calculamos a probabilidade de obter uma amostra como a nossa, os 550 bebês com 56,9% de meninos, ou mais extrema ainda, com um P-chapéu maior ainda do que 0,569. Esta probabilidade de obter uma amostra igual ou mais extrema que a nossa, nós chamamos de valor P. O valor P é uma probabilidade. Se o valor P for muito baixo, isso quer dizer que, supondo que a hipótese de nulidade é verdadeira, que foi o que nós fizemos desde o começo, a nossa amostra é muito improvável. O valor P, ou seja, a probabilidade de conseguir uma amostra igual à nossa ou mais extrema, com mais meninos ainda, é muito improvável. É uma probabilidade muito baixa e serve como evidência contra a hipótese de nulidade H0. Então, nós dizemos que nós rejeitamos a hipótese de nulidade. Agora, se o valor P for alto, valor P aqui, agora eu percebo que tem uma confusãozinha aqui. Infelizmente é isso, o pezinho minúsculo. Em alguns momentos é a proporção verdadeira populacional e em alguns momentos eu falo valor P. Toda vez que eu falar em valor P, eu estou falando desta probabilidade de obter uma amostra como a nossa ou mais extrema. Se o valor P for alto, isto indica que a nossa amostra não tem nada de inesperado. A probabilidade de obter uma amostra como a nossa é grande, é muito grande, supondo que H0 é verdadeira. Então, a nossa amostra não é evidência contra a hipótese de nulidade. Nós não podemos rejeitar a hipótese de nulidade. Então, tudo gira em torno do valor P. Se for muito baixo, nós rejeitamos a hipótese de nulidade, e se for alto, nós não rejeitamos. Baixo ou alto vão ser definidos em função do nível de significância alfa que nós escolhemos. Vamos fazer isso no caso dos bebês. Está aqui. Qual é a distribuição amostral de P-chapéu, supondo que a hipótese de nulidade é verdadeira? Eu disse, vai ser normal, a média vai ser 0,517 e o erro padrão, que é o desvio padrão da distribuição amostral, é dado por esta fórmula aqui, onde o Pzinho é a proporção populacional que nós estamos supondo que é 0,517. Então, tudo vai ser feito em função desse Pzinho, que a hipótese de nulidade diz que é este, e o tamanho da amostra, N, que no nosso caso é 550. O desvio padrão da distribuição amostral vai ser esse aqui, 0,02, blá, blá, blá. Está aqui o desenho da distribuição amostral das proporções. O que quer dizer isso? Se a proporção verdadeira populacional realmente for 0,517, as amostras que eu retirar vão ter proporções próximas a 0,517. A probabilidade de retirar amostras com proporções próximas à verdadeira, 0,517, é grande. A probabilidade é grande. A curva normal tem boa parte da sua probabilidade aqui em torno da média. E a amostra que nós conseguimos, dos 550 bebês, tinha uma proporção de 0,569. Está aqui. É bem distante da proporção verdadeira, se a hipótese de nulidade estiver correta. Qual é a probabilidade de nós tirarmos uma amostra como a que nós tiramos ou com mais meninos ainda? Essa faixa vermelha aqui. Ou seja, se você imaginar que essa curva aqui abriga todas as amostras possíveis de 550 bebês, a nossa amostra caiu exatamente aqui nessa linha. As amostras que têm uma proporção maior ainda de meninos estão à direita da nossa. O valor P nada mais é do que esta probabilidade em vermelho. Aqui está. O valor P vai ser a probabilidade que corresponde à área em vermelho, que pode ser calculada em R.
porque nós sabemos a distribuição das proporções amostrais. Está aqui o Nzinho, o tamanho da amostra, o P-chapéu é a proporção que nós achamos na nossa amostra, P0 é a proporção verdadeira segundo a hipótese de nulidade, o erro padrão é aquela fórmula que estava lá em cima, raiz quadrada de P0 vezes 1 menos P0 sobre N. O valor P vai ser a área vermelha. Eu uso a função P-norm para descobrir a área à direita de P-chapéu. Lower tail é falso porque eu quero a área à direita. E como que eu amarro a distribuição amostral? Como é que eu sei qual normal é? Bem, a média é P0, 0,517, e o desvio padrão é o valor de EP, dado por aquela fórmula que estava aqui em cima. Jogamos tudo isso no R e o R nos devolve 0,007 blá blá blá. Esta área vermelha tem menos do que 1% de probabilidade. É uma probabilidade muito baixa. O que nós podemos concluir? Este valor P, 0,007, é muito menor do que o alfa que nós havíamos combinado usar, que era 0,05. É quase 10 vezes menor. Logo, a nossa amostra é muito improvável, caso a hipótese de nulidade seja verdadeira. Se a hipótese de nulidade for verdadeira e a proporção real for 0,517, a nossa amostra foi um evento muito excepcional. Então, a nossa amostra serve como evidência para rejeitar a hipótese de nulidade, neste nível de confiança, alfa igual a 0,05. Tudo depende do alfa. O alfa é que diz qual vai ser o nosso grau de exigência. O nosso alfa era 0,05, este número é menor do que 0,05, então rejeitamos a hipótese de nulidade. Outros níveis de significância são usados na prática, como, por exemplo, alfa igual a 0,1. 0,1 é menos exigente ainda e torna mais fácil rejeitar a hipótese de nulidade. Menos exigente nesse sentido. Fica mais fácil rejeitar a hipótese de nulidade. 0,01 é mais exigente do que o nosso. O nosso foi 0,05. Se eu tivesse usado um alfa igual a 0,01, eu estaria sendo mais exigente, mas ainda assim nós rejeitaríamos a hipótese de nulidade, porque este valor P é menor também do que 0,01. Em algumas áreas, como na física, são usados níveis de significância mais exigentes ainda, como este valor aqui, alfa. 0, uma sequência de 6 zeros e depois um 3. Este foi o nível de significância usado no experimento que confirmou a existência do bóson de Higgs. E no HTML tem um link para este artigo aqui falando exatamente o que isso quer dizer. O que é este nível de significância? Para quem gosta de física, é uma boa leitura. E vale a pena comentar que se nós estivéssemos sendo tão exigentes aqui no exemplo dos bebês como os físicos do bóson de Higgs, nós não conseguiríamos rejeitar a hipótese de nulidade com o valor P que nós obtivemos. Esta é a ideia de que quanto menor o valor de alfa, mais exigente, mais evidência nós estamos exigindo para rejeitar H0. É claro que o R faz tudo isso para nós. O R tem uma função chamada propTest, na qual você passa os dados, aqui nos comentários você vê, o default já é um nível de significância de 0,05, a função do R trabalha com nível de confiança, porque essa função também serve para fazer intervalos de confiança. É importante passar para essa função o valor falso
neste argumento aqui, que é a correção de continuidade. A função digere os dados e retorna o valor P, aqui o valor P, que coincide com o nosso, aqui 0,0073, etc. A função ainda diz também que a hipótese alternativa era que o Pzinho era maior do que 0,517, e aí preste atenção que esse Pzinho aqui é a proporção, não tem nada a ver com o valor P. E de quebra ainda nos dá um intervalo de confiança. Eu havia mostrado no outro vídeo que a função que calcula intervalos de confiança é a mesma que faz teste de hipótese. Como nossa hipótese alternativa era de que Pzinho era maior do que o valor da hipótese de nulidade, o intervalo de confiança fica um intervalo de confiança que vai até 1. Não tem problema. Se nós quiséssemos fazer um teste bilateral, e eu vou falar isso daqui a pouco, aí o intervalo de confiança ia ficar mais estreito. E, por último, a função imprime aqui a proporção amostral, que é o 56,9%. E um detalhe aqui, não sei se você percebeu, em vez de trabalhar com a normal, este teste trabalha com a distribuição Chi quadrado. Nós vamos falar dela depois. O que é preciso dizer aqui é que este teste, usando a distribuição Chi quadrado com 1 grau de liberdade, com correção de continuidade falsa, ou seja, sem correção de continuidade, equivale ao teste que nós fizemos, equivale ao algoritmo que a gente seguiu, que é chamado de teste Z, porque usa distribuição normal. Mas a gente não precisa entrar em mais detalhes agora, não. Depois eu volto a falar sobre isso. Vamos para mais um exemplo de teste de hipótese. Desta vez, o nosso exemplo envolve percepção extrasensorial. Aqui o exemplo. Você encontra um suposto vidente e ele diz que consegue detectar os naipes de cartas de baralho colocadas viradas para baixo em uma mesa. Você decide fazer um experimento. Você apresenta ao suposto vidente 50 cartas, escolhidas ao acaso dentre as cartas de 10 baralhos. Você coloca essas cartas na mesa de cabeça para baixo, na frente do suposto vidente, pede para ele adivinhar o naipe de cada uma delas, cada uma dessas 50 cartas, e o suposto vidente acerta o naipe de 10 cartas. E aí você diz para o suposto vidente, você teve menos acertos do que se tivesse adivinhado ao acaso. Como são 4 naipes, a adivinhação ao acaso ia produzir 12,5 acertos, 1/4 das 50 cartas, o suposto vidente acertaria. Ele acertou só 10. Ele foi pior do que o acaso. Mas aí o suposto vidente, sempre pronto para defender seus poderes, alega que isto também é evidência dos seus poderes extrasensoriais. Os erros foram causados por interferência. O suposto vidente estava captando informações sobre os naipes das cartas, mas não conseguiu interpretar essas informações corretamente e isso acabou gerando um número de erros maior do que o justificado pelo acaso. Ok, vamos usar esses dados para fazer um teste de hipóteses. A hipótese de nulidade diz que o suposto vidente não tem poder nenhum. Ele é uma pessoa normal. A verdadeira proporção de acertos, quando uma pessoa tenta adivinhar os naipes de cartas, é 1/4, 0,25. Esta é a proporção que a hipótese de nulidade diz que é a verdadeira proporção de acertos. A hipótese alternativa representa o suposto vidente, é o desafio
o desafio que o suposto vidente está colocando à nossa hipótese de nulidade. A hipótese alternativa diz que a proporção de acertos é diferente de 0,25. Diferente. Você lembra que lá no exemplo dos bebês, a hipótese alternativa era P maior do que uma determinada proporção. Aqui, no caso do vidente, já que ele argumentou que ele acertar mais do que o acaso ou menos do que o acaso são indicação de poderes extrasensoriais, então a hipótese alternativa não é maior do que 0,25, e sim diferente de 0,25. Então temos duas hipóteses, uma contradiz outra. Só que agora a hipótese alternativa não tem só maior, ela tem diferente. Isso gera um tipo de teste que é bilateral. É um teste de hipóteses bilateral. Lá no caso dos bebês, a hipótese alternativa tinha só maior, o teste era unilateral. Nós calculávamos só esta probabilidade. A probabilidade da amostra ter proporção amostral igual ou maior que este valor. No caso do vidente, ou do suposto vidente, nós vamos ter um teste bilateral. Antes de mais nada, precisamos verificar as condições. Independência. Os naipes das cartas são independentes? Vamos supor que sim, acertar o naipe de uma carta independe de acertar o naipe de outra carta, da próxima, da anterior. Vamos supor que a dificuldade de acertar o naipe de uma carta colocada de cabeça para baixo na mesa é sempre a mesma, independe da carta, independe da ordem em que as cartas aparecem. As 50 cartas foram escolhidas de 10 baralhos, são 520 cartas no total. Então, os naipes das cartas escolhidas são independentes. Perceba que se eu estiver tirando 50 cartas de um baralho só, os naipes não são mais independentes. Por quê? Porque à medida que eu vou tirando cartas, se eu tiver tirado todas as cartas de copas, por exemplo, que são 13, a probabilidade de tirar mais uma carta de copas é 0. Depende das cartas que já saíram antes. Então, por isso que eu fiz questão de dizer que foram escolhidas 50 cartas dentre 10 baralhos. E, da mesma maneira, se nós não quisermos que o suposto vidente conte os naipes das cartas que já saíram durante o experimento, vamos decidir só revelar os naipes das 50 cartas depois que o suposto vidente tiver registrado os seus palpites. Então, aqui, só na questão da independência dos dados da amostra, nós temos várias considerações que devem ser feitas relativas ao projeto do experimento. Tudo aquilo que nós falamos nos vídeos do início do curso sobre planejamento do experimento, tipos de amostra. Vale a pena rever aquelas considerações, elas foram úteis aqui. A amostra é aleatória? Sim, nós dissemos que escolhemos as 50 cartas aleatoriamente. Ela é representativa? Depende, qual é a população? A população é o conjunto de todas as cartas que poderiam ser escolhidas para o experimento. Essas cartas foram escolhidas ao acaso, formam uma amostra representativa. O tamanho da amostra? Temos 50 cartas, mais do que 30, ok? A amostra é menor do que 10% da população. Na verdade, se nós considerarmos que a população é o conjunto de todas as cartas possíveis, não só das 520 cartas dos 10 baralhos, a população seria até infinita. Mas mesmo que não seja infinita, 50 cartas são menos do que 10% de 520. Finalmente, nós estamos trabalhando com proporções, então precisamos considerar quantidades de sucessos e fracassos potenciais.
Segundo a hipótese de nulidade, que é o que a gente supõe que é verdadeiro, que corresponde ao suposto vidente adivinhar ao acaso, ele deveria acertar 1/4 das 50 cartas, 12,5, e deveria errar o restante, os restantes 3/4, 37,5. Os dois números, 12,5 e 37,5, são mais do que os 10 exigidos para aplicar o teorema central do limite. Vamos revisar os valores. Tamanho da amostra, 50. Proporção amostral, 0,2. 0,2 é simplesmente 10, que foram os 10 acertos do suposto vidente, sobre 50. 0,2. Hipótese de nulidade. O pezinho, a proporção verdadeira é igual a 0,25. Hipótese alternativa, a proporção verdadeira é diferente de 0,25. Vamos manter o nosso nível de significância, alfa, em 0,05. Estratégia idêntica. Supomos que H0 é verdadeira, que a proporção verdadeira é 0,25. Construímos a distribuição amostral de P-chapéu, que vai ter como média o valor suposto de 0,25, pezinho. Vamos usar esta distribuição amostral para calcular a probabilidade de obter uma amostra como a que obtivemos, com 0,2 de acertos, ou mais extrema. A diferença é que agora mais extrema aqui significa mais distante de 0,25. Vamos ver a figura. Supondo que H0 é verdadeira, a média é 0,25 e nós calculamos o desvio padrão da distribuição amostral, o erro padrão, usando aquela mesma fórmula. Esse pezinho é o 0,25. O resultado é 0,06 e, graficamente, vamos ter esta distribuição amostral da proporção. A média é 0,25, que é a proporção que a hipótese de nulidade diz que é a verdadeira. Se realmente for a proporção verdadeira, a maioria das amostras vai cair aqui nesse meio. O suposto vidente acertou 0,2. E ele disse que acertar menos do que o esperado ao acaso é significativo, quer dizer que ele teve percepção extrasensorial, mas que só não interpretou direito. Da mesma forma, como a hipótese alternativa diz que pezinho é diferente de 0,25, nós temos também que considerar a probabilidade dele ter conseguido mais acertos do que o acaso, a mesma distância. Vê que aqui eu tenho 0,05, ele acertou a menos, eu tenho que pensar também que ele poderia ter acertado 0,05 a mais. Então, quando eu digo aquilo, o valor P vai ser a probabilidade de conseguir uma amostra como eu consegui, ou mais extrema, como o teste é bilateral, por causa do sinal de diferente aqui, na hipótese alternativa, eu tenho que considerar valores mais extremos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Nós calculamos esta probabilidade em vermelho, vai ser o valor P. Vamos calcular isso em R, mesma ideia do outro exemplo. A diferença é que agora eu tenho que somar estas duas probabilidades. Então, examine bem este código em R e veja que é exatamente o que eu estou fazendo, somando o valor de duas chamadas a P-norme, um para calcular o valor à esquerda e outro para calcular o valor à direita, soma os dois e chega a um valor P de 0,41. 41%. Ou seja, fazendo esse experimento com muitas pessoas, 41% dessas pessoas conseguiriam cair nessa faixa vermelha, ou aqui ou aqui. 41%, quase metade das pessoas. Ou seja, um pouco mais da metade ficaria próximo de 0,25%.
Mas a quantidade de pessoas que conseguiria o que o suposto vidente conseguiu, ou algo mais extremo, é muito grande. Nada de excepcional aconteceu aqui. Nós chegamos a essa conclusão comparando o valor P ao nosso valor de alfa. O alfa era 0,05. Esse valor aqui, esse valor P é 8 vezes maior do que o alfa. Nossa amostra é completamente incapaz de justificar a rejeição da hipótese de nulidade. Esse suposto vidente é um picareta. Tem uma surpresa aqui. Em R, podemos responder a mesma coisa, chamando a mesma função propTest, sendo que agora nós passamos como alternativa bilateral, two-sided, porque a hipótese alternativa envolve diferente e não maior ou menor. O resultado coincide com o que nós conseguimos para o valor P, e de quebra nós ganhamos um intervalo de confiança para a nossa amostra. O intervalo de confiança diz o seguinte: olha, olhando para o desempenho desse suposto vidente, a verdadeira proporção, a proporção populacional, está entre 0,11 e 0,33. O 0,25, que era a proporção segundo a hipótese de nulidade, está incluída neste intervalo. Nós vamos falar no próximo vídeo qual é a relação entre intervalos de confiança e testes de hipóteses. De fato, as duas ideias estão intimamente ligadas. O fato de eu não ter rejeitado a hipótese de nulidade aqui corresponde ao fato da proporção dada pela hipótese de nulidade cair dentro do intervalo de confiança. Vamos recapitular tudo que vimos até agora e discutir alguns detalhes mais sutis. Primeiro caso. Isto aqui é probabilidade e estatística. Aqui nada é provado, tudo depende. Tudo vem acompanhado de uma probabilidade de ser verdadeiro. Na verdade, existem coisas que são provadas, sim. As coisas que são provadas no nosso curso são os enunciados matemáticos que estão por trás da teoria que norteiam tudo isso que nós fazemos. Mas em termos de experimentos, amostras, populações, nada é provado com 100% de certeza. Se o valor P for menor do que o alfa, que você deve ter estipulado antes do experimento, você conclui que existem evidências para rejeitar a hipótese de nulidade. É isso que você fala. Você não fala que a hipótese de nulidade é falsa. Não. E você não tem certeza. Você diz que existem evidências para rejeitar a hipótese de nulidade. Se o valor P for muito grande, você diz que não existem evidências para rejeitar a hipótese de nulidade. Você não pode dizer que a hipótese de nulidade é verdadeira, que você provou que a hipótese de nulidade é verdadeira. Não, não pode. Tudo gira em torno de evidências. Seja como for, você deve incluir na sua conclusão os enunciados das hipóteses, o valor da estatística envolvida no teste. Aqui a nossa estatística era o P-chapéu, proporção amostral. Tamanho da amostra é importante, o N minúsculo, o valor de alfa, o nível de significância, o valor P, que é o resultado dos seus cálculos, a informação de se o teste é unilateral ou bilateral. Agora, como nada é provado, existe a possibilidade de acontecer um erro. Você pode dizer, eu estou rejeitando H0. Existe evidência para rejeitar H0. Você está basicamente dizendo que H0 deve ser falsa. Se você disser isso, porque você conseguiu um valor P muito pequeno, e na verdade H0 for verdadeira, você cometeu um erro. Ou você pode cometer um outro erro. H0 pode ser falsa, a hipótese de nulidade pode ser falsa, mas por sorte ou por azar você conseguiu uma amostra que deu um valor P muito alto. E aí você disse que não podia rejeitar H0.
Mas se H0 era falsa, você cometeu um erro também. São dois tipos de erro. O primeiro tipo nós chamamos erro tipo 1, e realmente você tem que lembrar do número. O erro tipo 1 sempre quer dizer isso. Você rejeitou a hipótese de nulidade quando não devia. Isso significa que você teve um falso positivo. Como assim positivo? Imagina que você está numa situação de diagnóstico de um paciente. Um erro tipo 1 significa dizer, o paciente não está normal, ele está doente. A hipótese de nulidade seria, está tudo normal, o paciente é saudável. Isso é H0. Lembra que H0 sempre traz essa ideia de que está tudo dentro dos conformes, está tudo normal, nada de excepcional está acontecendo. Então, em termos do paciente, H0 diz que o paciente é saudável. Aí você vai lá e diagnostica o paciente como doente. Você cometeu um erro, foi um falso positivo. Você rejeitou a hipótese de que o paciente estava saudável quando não devia. Ou se você preferir uma analogia jurídica, você condenou um réu inocente. Aquela ideia de que o réu é inocente até prova em contrário ilustra bem a ideia de que a hipótese de nulidade é o réu é inocente. Eu preciso achar evidência para rejeitar a inocência do réu. Se o réu foi inocente e você teve um valor P pequeno e condenou o réu, erro tipo 1. O erro tipo 1 só acontece, claro, se a hipótese de nulidade for verdadeira. Se o paciente for saudável, se o réu for inocente. Se o paciente estiver doente, não tem como você cometer um erro tipo 1 com um falso positivo. Se o réu for realmente culpado, é impossível você cometer um erro tipo 1, condenar um réu inocente. Então, tipo 1 só acontece quando a hipótese de nulidade é verdadeira. Supondo que a hipótese de nulidade é verdadeira, o erro tipo 1 vai acontecer se a nossa amostra for uma amostra ruim. Uma amostra que cai naquelas regiões vermelhas. Se a nossa amostra for ruim e gerar um valor P muito baixo, mesmo com a hipótese de nulidade sendo verdadeira, a gente deu azar. A gente cometeu um erro tipo 1. E qual é a probabilidade da nossa amostra ser ruim? Exatamente alfa. A probabilidade de um erro tipo 1, então, é igual a alfa. Quando você escolhe o valor de alfa, 0,05, você está basicamente escolhendo a probabilidade de cometer um erro tipo 1. Então, se você escolhe um alfa muito alto, o risco de você cometer um erro tipo 1 também fica mais alto. Um alfa muito baixo diminui a probabilidade de você ter um erro tipo 1. Mas vamos ver isso em detalhes daqui a pouquinho. E o erro tipo 2? O erro tipo 2 é não rejeitar quando devíamos rejeitar. Equivale a um falso negativo. Alguma coisa estava excepcional e nós não conseguimos detectar. Nós diagnosticamos como saudável um paciente que, na verdade, estava doente. Ou nós absolvemos um réu que, na verdade, era culpado. Um erro tipo 2 só acontece quando a hipótese de nulidade é falsa. O paciente está doente, o réu é culpado. E qual é a probabilidade de um erro tipo 2 acontecer? Vamos chamar essa probabilidade de beta. Alfa é a probabilidade de erro tipo 1, beta é a probabilidade de erro tipo 2. É assim que todos os livros batizam essas probabilidades. Qual é o valor de beta? A probabilidade de cometer um erro tipo 2. É mais difícil calcular o valor de beta porque, se a hipótese alternativa é verdadeira, nós não sabemos qual é o valor do parâmetro. Nós não sabemos qual é a distribuição amostral. Olha lá nos exemplos. No exemplo dos bebês, a hipótese de nulidade dizia que a proporção de meninos era 51,7%. Se ela for falsa, e a hipótese alternativa for verdadeira, a única coisa que nós sabemos é que a proporção verdadeira é maior do que 51,7%. Mas qual maior? 52%, 53%, 60%, 70%?
Não existe um valor específico. Lembra que eu falei que a hipótese de nulidade sempre tem que incluir a igualdade, por isso que alfa é fácil de calcular. Por isso que a probabilidade de erro tipo 1 é fácil, porque nós estamos supondo que o valor real do parâmetro, da proporção, é este. Agora, com a hipótese alternativa, não temos um valor específico, temos uma faixa. A mesma coisa, pior ainda, no caso bilateral, que era o caso do suposto vidente. Se a hipótese de nulidade for falsa, a hipótese alternativa vai ser verdadeira, mas isso só nos diz que a proporção verdadeira é diferente de 0,25. Não sabemos nada sobre a forma da distribuição amostral. Só que a média não é 0,25, pode ser mais alta, mais baixa. Essa curva fica completamente perdida. Então, para poder calcular beta, nós precisamos de mais informação. Uma coisa é certa, se alfa aumentar, a probabilidade de um erro tipo 2 diminui. Ou seja, você viu que alfa aumentando, nós estamos ficando menos exigentes. Nós abrimos mão de uma parte da nossa capacidade de rejeitar a hipótese de nulidade. A gente rejeita menos. Se a gente rejeita menos, a probabilidade de não rejeitar quando devíamos diminui. Beta diminui. Só que isso não é recomendável porque a probabilidade de cometer um erro tipo 1, que é exatamente igual a alfa, aumenta. O ideal é não cometer erro nem tipo 1 nem tipo 2. Vamos discutir isso mais um pouquinho. E aí nós vamos entrar na noção de poder ou potência de um teste de hipótese. O melhor resultado do teste, melhor no sentido de novidade, melhor no sentido de que garante uma publicação, é rejeitar a hipótese de nulidade com razão, quando ela é falsa. E aí você diz, olha, todo mundo está dizendo H0, mas eu acabei de achar evidência de que não, de que H0 é falsa. Isso acontece com a probabilidade de 1 menos beta. Por quê? Bem, beta é a probabilidade de não rejeitar quando a hipótese de nulidade é falsa. Então, a probabilidade de rejeitar quando a hipótese de nulidade é falsa é o restante, é 1 menos beta. O valor 1 menos beta, é uma probabilidade, está entre 0 e 1, é o chamado poder do teste, ou potência do teste, dependendo se você está em Portugal ou no Brasil. O poder do teste é a capacidade de detectar a diferença entre o valor do parâmetro que H0 está dizendo que é verdade e o valor verdadeiro do parâmetro. Capacidade de detectar quando a hipótese de nulidade é falsa. E nós já vimos que aumentar alfa aumenta o poder do teste. Por quê? Porque quando alfa aumenta, beta diminui. 1 menos beta aumenta, mas aumentar alfa é ruim, porque aumenta a chance do erro tipo 1, eu falei isso. A melhor maneira de diminuir alfa e beta ao mesmo tempo é aumentar o tamanho da amostra. O valor do nzinho vai crescer e coisas vão acontecer, que eu vou mostrar para vocês já já. E como que eu sei quando o tamanho da amostra é suficiente para aumentar o poder do teste, para diminuir a probabilidade de erro tipo 2? Nós podemos calcular o tamanho da amostra, mas nós precisamos de mais informação. Nós precisamos saber o tamanho do efeito. O que é o tamanho do efeito? É simplesmente a diferença entre o valor do parâmetro em H0 e o valor verdadeiro do parâmetro. O tamanho do efeito é a diferença. Vamos lá para o caso dos bebês novamente. Se a hipótese de nulidade for falsa, esta não é a verdadeira distribuição amostral das proporções. A média verdadeira das proporções não vai ser 0,517, vai ser um valor maior. Mas quão maior? Essa diferença entre o 0,517, que é o valor que a hipótese de nulidade está
dizendo que é verdadeiro, e o valor verdadeiro, que é diferente, esta diferença é o tamanho do efeito. Se for 57%, então o tamanho de efeito, o tamanho do efeito aqui no caso, vai ser a diferença entre 0,57 e 0,57 padronizado. Eu tenho que padronizar as variáveis, já a gente vai ver isso. A ideia, então, quanto maior o tamanho do efeito, ou seja, quanto mais distante o valor verdadeiro estiver do valor apregoado por H0, quanto maior o tamanho do efeito, mais fácil fica detectar a diferença, mais fácil fica rejeitar H0. É exatamente o que eu disse aqui, efeitos maiores são mais fáceis de detectar. Se eu tiver motivos para acreditar que o tamanho do efeito é muito grande, eu posso tentar detectá-lo com uma amostra relativamente pequena. Agora, efeitos menores são mais difíceis de detectar. Se eu desconfiar que o tamanho do efeito é pequeno, é melhor eu conseguir uma amostra maior. Então, tudo isto está interrelacionado. O poder do teste depende do tamanho do efeito, depende do valor de alfa, depende do valor defendido por H0, depende da estatística amostral, do tamanho da amostra também. E agora nós podemos brincar com um site que simula tudo isso. O link está lá no HTML, no RMD. Eu tenho aqui um aplicativo que me permite calcular a potência, o alfa, o tamanho da amostra e o D. O que é o D? D é o tamanho do efeito, que tem esse nome técnico aqui, é o D de Cohen. Vamos supor que a gente saiba quem é o D. Nós supomos que o tamanho de efeito é zero, o tamanho do efeito é 0,63. Nós queremos saber o tamanho da amostra que nós precisamos tirar para que a potência do nosso teste seja de 80%. 80% é um valor comumente usado para potência. Então, a pergunta aqui é: qual é o tamanho da amostra para que, com 5% de alfa, um nível de significância 0,05, um tamanho do efeito de 0,63, eu consiga uma potência de 0,8. Então está aqui, 5% é a probabilidade de erro tipo 1, 20% é a probabilidade de erro tipo 2. É o beta. 80% é o poder, que é 100% menos a probabilidade de erro tipo 2, 1 menos beta. O tamanho da amostra, para a gente conseguir este poder, é de 20 elementos. Para conseguir este poder com este alfa, este tamanho de efeito. Vamos entender a figura aqui. Vamos entender a figura. Primeiro aqui eu estou dizendo que o teste é bilateral. Por isso que eu tenho essas duas faixas vermelhas. Essas duas faixas vermelhas são a região de rejeição. Olha aqui, H0 está dizendo que a média, que o valor do parâmetro, não importa se é média ou proporção, H0 está dizendo que o valor do parâmetro é 0. Esta curva aqui é a curva normal se H0 for verdadeira. Se H0 for verdadeira, e eu retirar uma amostra aqui ou aqui, nessas áreas vermelhas, eu vou rejeitar H0. Mas eu vou rejeitar H0 erradamente, porque eu estou supondo que H0 é verdadeira. Então, essas duas áreas vermelhas correspondem a 5%. Agora vamos para o outro mundo. O outro mundo diz H0 é falsa. Se H0 for falsa, pode esquecer essa curva pontilhada aqui. Se H0 for falsa, a realidade está aqui em HA. A realidade é esta outra curva. Mas eu não sei. Lembra que a gente não sabe qual das duas é verdade, H0 ou HA.
Então, eu vou tomar minhas decisões de aceitar ou rejeitar baseada nesta curva pontilhada. Azar meu se essa curva não for verdadeira. Todas as minhas decisões de rejeitar ou aceitar H0 dependem dessas faixas vermelhas. Mas se a realidade corresponde a essa outra curva, o que acontece? Acontece que à esquerda dessa faixa vermelha, eu vou aceitar H0. Eu vou deixar de rejeitar H0. Eu vou dizer, olha, não tem nenhuma evidência para rejeitar H0. Mas se H0 é falsa e HA é verdade, eu acabei de cometer um tipo 2, um erro tipo 2. Esta faixa azul escura corresponde exatamente a 20%. Agora percebe que a gente só consegue desenhar essa curva azul se nós soubermos o tamanho do efeito, 0,63. E o azul claro? O azul claro corresponde a rejeitar H0 e rejeitar com razão. Eu só vou rejeitar H0 se eu cair aqui, se a minha amostra cair nessa faixa vermelha. Essa área azul clara, então, que corresponde a todos esses valores aqui maiores do que este valor aqui, é o poder do teste. É a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é falsa. Agora, olha o que acontece se o efeito for pequeno demais. Se a diferença entre a realidade e H0 for muito pequena, vamos colocar aqui 0,2. Olha o que acontece. Eu vou resetar o zoom aqui. A diferença, H0 é falsa, mas o valor verdadeiro não é mais tão distante. Lembra que antes o valor era 0,60 e pouco, agora é 0,2. Eu mudei o zoom, parece que a figura está parecida, mas não está. O que aconteceu? O tamanho do efeito é tão pequeno que agora, para conseguir os mesmos 80% de potência, eu preciso de uma amostra com 197 elementos. Agora, se o tamanho do efeito for muito grande, vamos colocar aqui 1,2 o tamanho do efeito. Olha o que acontece aqui. Vamos resetar o zoom. Agora a distância entre o valor que H0 diz e o valor verdadeiro é de 1,2. Com esta potência de 80%, 5% de alfa, basta uma amostra de 6 elementos para conseguir detectar essa diferença tão grande com este poder, com esta potência. Vamos agora pensar o seguinte, vamos manter N constante, vamos pensar em poder. Agora eu quero saber se eu usar uma amostra de 20 elementos, se eu usar uma amostra de 20 elementos e o tamanho do efeito for bem grande, de 1,2, eu tenho basicamente 100% de potência. O valor verdadeiro, que é o de HA, é tão distante do valor de H0, uma amostra de 20 elementos eu consigo detectar. Eu vou rejeitar a maior parte das vezes e rejeitar com razão. Vamos trabalhar com um tamanho de efeito um pouco mais realista. Vamos colocar 0,5. Resetar o zoom. Agora sim, a distância entre o valor verdadeiro e o valor de H0 já é menor, 0,5. Com isso, a minha potência diminui para 61%. Isso não é bom. Sempre mantendo o alfa em 5%. Isso não é bom. A probabilidade de eu cometer um erro tipo 2 e não rejeitar H0 quando eu devia rejeitar é muito grande. Qual é a maneira de resolver isso? Supondo que o tamanho do efeito não vai mudar, é esse mesmo, aumentando o tamanho da amostra. Vamos passar de 20 para 30,
A potência já subiu para 78%. Vamos subir para 40%. A potência subiu para 89%, o que já é um valor bem razoável. Eu vou pedir mais adiante para você brincar com este aplicativo. Aqui embaixo você tem uma breve explicação, mais em cima também. Eu vou pedir para você brincar com esse aplicativo e tirar suas próprias conclusões. E também para você pensar em 2 exercícios usando outra função em vez de prop test, a função binom test, que é a função que nós usamos quando falamos de intervalos de confiança para proporção. Leia esse exercício, use o exemplo dos bebês. E, de novo, vamos repetir o exemplo do suposto vidente, mas com uma outra pessoa, que acertou 17 das 50 cartas. Eu peço para você refazer o teste de hipótese 2 vezes, uma com um teste bilateral, com essa hipótese alternativa, e outra com teste unilateral. E peço para você tirar as suas conclusões. E por hoje chega. Até o próximo vídeo, então.